Will saiu desanimado. Ele não obteve mais discernimento do que o encorajamento de Leylin. Além disso, ele achava que aquele pai que nunca vira antes estava envolto em uma camada de denso nevoeiro. O que há de errado com Will? Celine notou instantaneamente essa anomalia quando entrou na casa de Leylin carregando um prato de prata. Café recém-moído, feito pessoalmente por mim. Na placa de prata, a névoa branca flutuava acima da lata bege e da caneca. Nada demais. Apenas a confusão de um jovem. Leylin sorriu, ergueu uma xícara de café e disse: o sabor ainda é tão bom quanto antes. Você. Quanto tempo vai ficar desta vez? Celine mordeu os lábios, observando Leylin com um olhar evasivo. Comparado ao tempo anterior em que se encontraram, Leylin agora parecia um homem comum, não havia mais ondas de energia poderosas sendo transmitidas de seu corpo. E, no entanto, ela sabia que isso era apenas um sinal de que Leylin estava se tornando mais poderosa. Parecia que ele havia ganhado muitas coisas durante sua jornada para a caverna Ikki. No entanto, mesmo que ela soubesse de antemão, Celine só podia sorrir amargamente. Só se podia ganhar tanto quanto a força permitia. Mesmo que soubesse da existência do mundo do gelo antes de Leylin, qualquer uma das gigantescas criaturas geladas ali poderia matá-la sem sequer deixar seu corpo para trás. E agora, Celine sentiu que Leylin já havia conquistado o que ele queria, e por isso Twilight's Zone não o atraía mais. Essa descoberta imediatamente a deixou desconfortável. Pode levar algum tempo, mas não vai demorar mais de 1 ano. Leylin tomou um gole do café rico e suave. No entanto, as palavras que ele disse fizeram o rosto de Celine ficar pálido. Para um mago, o tempo de 1 ano era muito curto. Independentemente do que estava sendo feito, não era quase o suficiente. Mesmo um experimento exigia muito mais tempo do que isso. Vendo a expressão involuntária de Celine, Leylin suspirou secretamente, mas ele não disse mais nada. Toda a Twilight's Zone era muito estéril. Este lugar onde até mesmo um mago de nível 3 poderia agir como um tirano e se tornar um governante era honestamente muito pequeno. Apenas o maior continente central e o plano astral, onde havia intermináveis mistérios profundos, eram dignos da residência de Leylin, permitindo-lhe viajar o quanto quisesse no futuro. Nesse caso, você pode me deixar seguir você para o continente central? Celine cerrou os dentes. Claro que você pode, mas eu tenho que te dizer algumas coisas primeiro. Leylin olhou para Celine com uma expressão profunda em suas pupilas. No continente central, os magos de nível 2 são apenas como formigas, seu número puro e inconcebível. Com sua força atual, você estará apenas no nível mais baixo da sociedade. Além disso, eu já tenho uma esposa. Você vai querer desistir de tudo em Twilight's Zone e sair comigo? Depois de ouvir Leylin falar honestamente sobre ele já ter uma esposa, Celine deu alguns passos para trás, obviamente, não esperando por isso. E ao ouvir que ela teve que desistir de toda a Twilight's Zone, sua expressão escureceu ainda mais. Depois de um longo silêncio, ela finalmente tomou uma decisão. Sorrindo amargamente, ela disse: tudo bem. Não posso desistir do desejo do mentor, nem da Twilight's Zone. Esta é a minha casa. Leylin sorriu. Talvez eu possa fazer as pazes com você em outros aspectos. Por exemplo, você não queria muito minha linhagem antes? Esta foi uma decisão que Leylin tomou após uma longa e cuidadosa deliberação. Sua linhagem atual de Kemoen já havia evoluído para um ponto extremo, chegando mesmo a atingir seus limites genéticos. Não havia mais espaço para melhorias. Assim, finalmente chegou a hora de cultivar sua família. Uma linhagem de Varlock do rank 5 seria suficiente para formar um poder aterrorizante em um curto período de tempo. Com a restrição da linhagem e sua própria habilidade como imperador para controlar todas as serpentes gigantes de Kemoen, esses descendentes da linhagem se tornariam seus assistentes mais capazes no futuro. Como ele estava preparado para cultivar a família Farlier depois de seu retorno, não havia mal algum em deixar outra criança para trás em Twilight's Zone. Realmente. Os olhos de Celine brilharam e seu rosto ficou vermelho de excitação. As aterrorizantes habilidades inatas que Leylin mostrará eram prova suficiente de que seus descendentes definitivamente não seriam tão ruins.
Eles podem até mesmo herdar algumas habilidades poderosas dele. Essa linhagem era uma que muitas mulheres magas procuravam, mas poucas conseguiam. A família de Morningstar sempre teve uma grande chance de produzir outra entre suas fileiras, muito maior do que a de outros clãs de magus. Talvez um dos seus descendentes seria um Strong Morningstar também. Como ela pensou ao longo desta linha, a respiração de Celine não pôde deixar de ficar gradualmente mais pesada. Vendo Celine em tal estado, Leylin não pôde deixar de rir. Embora essa mulher tivesse mudado um pouco, ela ainda era a mesma Celine em essência. No entanto, ele não tinha muita esperança para ela. Mesmo que ela estivesse disposta a desistir de tudo em Twiligit Zone e retornar ao continente central com ele, ela seria no máximo outra boa amiga para Freya. Além disso, deixar sua linhagem crescer em vários lugares também era mais seguro em geral. Leylin acariciou seu queixo. Sua decisão de cultivar sua linhagem em muitos lugares diferentes não era certamente algo tão simples quanto expandir sua influência. Através de seu interminável estudo sobre mutações de linhagens e mudanças genéticas, ele veio a saber que, com descendentes suficientes, havia uma chance de que uma mutação genética ocorresse, permitindo que a força do indivíduo subisse mais que o normal. Embora tais probabilidades fossem pequenas o suficiente para serem desconsideradas, sempre havia esperança. De fato, muitos Varlocks Kemoen e outros Varlocks da linhagem praticavam esse método. Sempre que descendentes de linhas sanguíneas excepcionalmente ricas apareciam, eles percebiam isso como a bênção do destino. Eu tenho que voltar uma vez que a linhagem de meu imperador serpente Kemoen amadureceu completamente e eu desenvolvi a força da minha lua radiante. As pupilas de Leylin esmaeceram. A lava fervente cresceu sem fim. Muitos dragões de fogo espirraram, e rochas quebraram para expor uma passagem que levava para cima. Algumas figuras negras saíram do lugar diretamente. Dane Leylin e maldito Twiligit Zone. Chefe, você não sabe que partículas elementares de fogo concentradas são um grande inimigo para a pele de uma magus feminina? Minhas taxas de manutenção para esta missão vão aumentar. Carol fez um gesto coquete, tirando um espelho e olhando sua pele cuidadosamente. No entanto, o líder e o mago chamado Eugênio evidentemente não se importavam muito. Enquanto essa missão puder ser concluída, ninguém se importaria se você descansasse por 100 anos, o líder bufou friamente. Ele ignorou as reclamações de seu subordinado, muito mais interessado nesse território. TSK. Este subterrâneo, as partículas elementares já são tão estéreis. É simplesmente um deserto para os magos. Por outro lado, Eugênio também suspirou enquanto estalava a língua, mostrando seu desdém em relação à esterilidade da zona do crepúsculo. Comparado ao continente central, este lugar é de fato um deserto. No entanto, a concentração de partículas elementares na escuridão e na terra ainda é aceitável, mesmo que Mal use feitiços desses dois elementos o máximo possível para conservar sua força da alma. A cabeça do chefe inclinou-se para um lado, olhando para Carol. Carol, encontrou o oponente ainda. Deixe-me ver. Carol tirou uma bola de cristal transparente. No centro dessa bola havia um fio preto de ar que oscilava para frente e para trás. Essa era a aura de Leylin, coletada do Monte Azura. Embora Leylin tivesse coberto seus rastros com muito cuidado, contanto que esses magos tivessem a localização correta e feitiços adequados, encontrar seus rastros era apenas uma questão de tempo. Uma corrente negra de ar surgiu no rosto de Carol. Depois de refletir por um momento com os olhos fechados, ela apontou para o norte e falou com confiança. Ele está nessa direção, tenho certeza disso. Boa! Agora que descobrimos a posição do adversário, 3 luas radiantes como nós não serão capazes de lidar com uma simples estrela da manhã. Eugênio lambeu os lábios. Aquele patife me fez correr por fora por tanto tempo. Eu quero ele. Este líder assentiu, nós podemos. Mas o alvo ainda é tão forte quanto uma lua radiante, não o subestime. No entanto, tenho informações de que o alvo ainda tem uma fraqueza. Mesmo que ele tenha força de luta no reino da lua radiante e nas poderosas marcas da linhagem, ele ainda é uma estrela da manhã em seu núcleo. A força de sua trual é limitada ao pico da estrela da manhã. Se lançarmos maldições ou atacarmos a alma,
Vai ser muito seguro. Carol assentiu. Legal, houve algum progresso na minha pesquisa sobre maldições da alma recentemente, apenas deixe comigo. Nós dois vamos ajudar. O líder olhou para Eugene, e o último concordou com um pouco de relutância. Tudo bem. Você é o líder. O que quer que você diga vai. Evidentemente, ele estava um pouco deprimido porque não conseguia tirar sangue diretamente. Leilin. Corra para a escola, você vai se atrasar. Uma voz estrangeira, ainda que familiar, ecoou em seus ouvidos, deixando Leilin um pouco confuso. Onde é isso? A Iship? Em torno dele como uma estrada, cerejeiras em plena floração dos dois lados. Flores desciam para a rua, uma após a outra. O chão estava muito limpo, sem qualquer tipo de restos de papel. Leilin olhou para as próprias mãos, a pele branca leitosa sem muita musculatura estava cheia de juventude. Não houve resposta do Aiship, fazendo com que Leilin caísse num silêncio profundo. Neste momento, um grande pedaço de memória entrou em seu cérebro. Eu sou Leilin. Inocente Saints High School, estudante do 3º ano. Eu também tenho uma irmã mais velha e uma irmã mais nova da minha família. Eu devo ir ao festival do campus. Por que eu sinto que esqueci de algo importante? E o que é um ayahuasca? Por que eu me lembro inconscientemente? Olhando para a camisa xadrez em seu corpo e o crachá de estudante em seu peito, Leilin ficou quieta em um instante. Hey Leilin, o que há de errado com você? Um estudante de cabelos loiros se aproximou, puxando o braço de Leilin junto com ele. Servai. Leilin chamou o aluno uma vez que ele abriu a boca, o que o fez cair em uma confusão maior. Eu preciso me acalmar. Por que eu sei o nome dele? Onde exatamente é isso? O que você está esperando? Não chegaremos a tempo. O Servai parou um táxi, empurrando Leilin para dentro dele antes de seguir de perto. Driver, Innocent Saints High School. Você perdeu a cabeça? A famosa cantora Carol tem um concerto no Festival do Campus hoje.